Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem e de anteontem. E vocês veem a sequência das coisas. No primeiro momento, estão lá os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que se tornaram inimigos de Jesus, criticando Jesus, e não somente espalhando aquela crítica no meio do povo, por causa do jejum. Nós fariseus, diziam eles, os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Ontem o evangelho mostrava os mesmos escribas, fariseus, doutores da lei, criticando Jesus e os discípulos dele, porque os discípulos estavam caminhando com Jesus e passavam por um trigal, e como eles estavam com fome naquele momento, já era passada a hora de almoçar, eles pegavam aquelas espigas de trigo, debulhavam na mão e comiam. E como os judeus seguiam muito a regra, o não trabalhar no sábado, veja só que ideia, para eles aquilo que os apóstolos estavam fazendo, os discípulos estavam fazendo, de simplesmente colher aquelas espiguinhas de trigo. Você sabe como é uma espiga de trigo? Muitas vezes nos ofertórios das nossas igrejas vêm aquelas espigas de trigo, nós também usamos em casa para enfeite, porque eles colhiam aquelas espiguinhas de trigo e debulhavam os grãos na mão para comer. Já começaram a criticar porque Jesus não estava cuidando daquilo, onde já se viu os seus apóstolos, os seus discípulos, trabalhando em dia de sábado. E o evangelho de hoje, que é a sequência. Nós estamos dentro do evangelho de São Marcos. Aquele homem de mão seca, quer dizer, aquele homem da mão paralisada, que está ali na sinagoga. Um desses muitos filmes da vida de Jesus mostra que eles propositadamente pegaram aquele homem, levaram para a sinagoga, colocaram num lugar visível, mas de qualquer maneira o evangelho diz que eles estavam ali atentos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, atentos para ver se Jesus ia curá-lo num dia de sábado. Quer dizer, o cúmulo de absurdo de curar alguém, ainda mais como Jesus fazia. Se Jesus tivesse que ir lá e fazer não sei quantas coisas e curativos naquele homem, ainda podia-se, quem sabe, pensar que aquilo era um trabalho. Mas como Jesus fazia, com uma palavra, a pessoa era curada, com um toque de Jesus, a pessoa era curada. Estavam ali para ver se Jesus curava no dia de sábado e com isso condená-lo. Jesus percebeu o que eles estavam fazendo e daí Jesus como que provoca mesmo. Chama aquele homem para o meio da sinagoga, para que todos possam ver, e diz a ele: estende a mão. E o homem estendeu a sua mão e imediatamente a sua mão ficou curada. Somente que há um pormenor aqui muito importante, onde o evangelista diz que na hora que ele chamou o homem para o meio, todos estavam observando para ver o que Jesus ia fazer,
se ele ia curar mesmo no dia de sábado. Jesus olhou para aqueles homens ao seu redor e cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração. E aqui, quando o Evangelho fala de ira, não está falando de ódio, de raiva, não foi isso que Jesus teve. Mas Jesus teve uma indignação, porque justamente na origem a palavra ira é a indignação da gente diante de uma coisa errada. E é claro que diante de uma coisa errada, é mais do que justo que nós sintamos uma indignação. É uma pessoa insensível, uma pessoa que nem está se incomodando, vendo uma coisa errada, completamente errada, como aquela que eles estavam fazendo, de até mesmo criarem uma cena, de trazerem aquele homem, de ficarem observando. Jesus viu a maldade do coração deles, e aquilo o encheu de indignação, e ao mesmo tempo de tristeza, porque, explica o Evangelho, eles eram duros de coração. E então nós não sabemos quem era mais doente, se era o homem da mão seca, quer dizer que tinha a mão paralisada, toda atrofiada. Nós às vezes encontramos pessoas de nascença ou por um acidente que acabam ficando com a mão assim, pessoas que têm derrame cerebral. Nós não sabemos quem era mais doente, esse homem ou aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, pessoas importantes no meio do povo, sacerdotes, que eram os que ensinavam o povo, eram os que conduziam o povo dentro dos caminhos de Deus, duros de coração. O que era mais doença? Uma mão entrevada ou um coração endurecido? Vocês já tiraram a conclusão. É evidente que era aquele coração endurecido. E meus irmãos, hoje é um dia em que Jesus quer fazer as duas coisas, porque pode ser que nós, e quando nós dizemos nós, sou eu e é você, tenhamos o coração endurecido. Você se lembra, numa das pregações, o Evangelho falava disso, a primeira leitura também, aliás, a primeira leitura falava disso, e nós comentamos a respeito disso, até mesmo os acontecimentos, as decepções, os sofrimentos, as coisas que vão acontecendo conosco, mas principalmente a nossa má vontade, a nossa má fé, a nossa maldade, os nossos pecados, vão endurecendo o nosso coração, e nós nos tornamos pessoas de coração endurecido. E vejam, eles eram os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, estudavam a Bíblia. Os doutores da lei eram professores, eram mestres das Sagradas Escrituras. Os sacerdotes, você sabe muito bem o que eles eram. Eram homens assim, que tratando das coisas de Deus, e frequentando as coisas de Deus, porque eles viviam nas sinagogas, viviam no templo, viviam pregando, viviam ensinando, viviam oferecendo sacrifícios a Deus, mas o coração deles era endurecido. E deixa eu dizer, isso pode acontecer conosco. Eu não estou criticando, mas pode acontecer conosco, até mesmo por descuido. A gente é de Deus, a gente vai à igreja, a gente participa das coisas, mas até mesmo por ressentimentos, por mágoas, por perdões não dados, por decepções que ficaram guardadas em nós, pior ainda, por maldades nossas, por raivas, por rancores cultivados, por sentimentos de vingança, nós acabamos ficando
com o coração endurecido, e o Senhor quer curar os nossos corações endurecidos. Deixa eu dizer no singular, o Senhor quer curar o meu coração endurecido. Se você está disposto a receber essa cura, diga comigo: o Senhor quer curar o meu coração endurecido. Repete: o Senhor quer curar o meu coração endurecido. O meu coração endurecido. E diga agora: cura, Senhor, o meu coração endurecido. Se o Senhor quer, eu também quero. Eu preciso, Senhor. Talvez eu nem percebi até agora como meu coração estava endurecido, insensível, mas hoje eu estou pedindo aquilo que tu queres fazer. Cura, Senhor, cura o meu coração endurecido. E uma coisa muito importante, deixe que durante esta missa, especialmente na comunhão, mas no decorrer do dia e no decorrer dos dias, o Senhor cure e vá curando cada vez mais o seu coração endurecido. Mas pode ser que nós sejamos com o coração endurecido ou sem coração endurecido, graças a Deus, que nós sejamos homens ou mulheres de mão seca, encarquilhada. Somos cristãos, somos católicos, até mesmo vamos à igreja, mas desculpe a expressão, nós tiramos o corpo fora. Nós simplesmente vamos e fazemos os nossos atos devocionais, até mesmo buscamos de Deus que Ele atenda às nossas necessidades, que Ele traga a solução para os nossos problemas, que Ele traga a cura a nós, para os nossos, que o Senhor dê um jeito no próprio casamento, dê um jeito no marido, dê um jeito na esposa, dê um jeito naquele filho, naquela filha, ou no meu pai, na minha mãe. Buscamos isso. Mas nós tiramos o corpo fora de sermos ativos na igreja, de participarmos, de nós tomarmos a frente, de nós sermos aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o fermento na massa. E meus irmãos, nós precisamos ser. Você viu no dia de ontem, nós comentávamos que enquanto os judeus buscavam picuinhas como a de hoje, Jesus buscava o essencial. Jesus vinha trazer a salvação, e a primeira coisa da salvação era fazer-nos filhos e filhas de Deus. E como a palavra na carta de São João nos diz, e nós o somos de fato. O Evangelho traz, e nós comentávamos ontem, que nós tivemos a graça de nascer de novo, de nascer do alto. Gente, quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, precisa realmente viver como quem nasceu novamente, como quem nasceu do alto, como quem é filho de Deus. E o que é que o filho faz? O filho faz as coisas que o pai gosta de fazer. O Senhor nos quer sal para essa terra. Desculpe, essa terra que está apodrecendo. O sal naqueles tempos, eles usavam para conservação dos alimentos, especialmente das carnes, porque eles comiam muita carne de carneiro, cordeiro. Para eles era mais difícil, tinham bois e vacas também, mas era mais fácil cultivar cabras, cabritos.
ovelhas. E para conservar aquelas carnes e outros alimentos, eles usavam sal, o sal grosso. Eles não tinham geladeiras. O Senhor quer que nós sejamos sal, que tem bastante salinidade e não geladeiras. Nós trocamos as bolas. Naquele tempo que eles não tinham geladeira, eles usavam sal. Nós hoje que temos geladeira, nós nos tornamos geladeira e não somos mais sal para essa terra. O Senhor quer que nós sejamos fermento. E no ambiente que nós estamos, e que bonito, o sal não precisa fazer muita coisa, basta que ele seja sal. Mas na salinidade dele, ele é ativo. A luz, especialmente a luz deles, que era a luz de vela, que era a luz de lampião, de lamparina. Eles colocavam um óleo e colocavam aquele pavio, como nós fazemos muitas vezes. Então, aquela lamparina não precisava fazer muita coisa, ela nem era o fogo, como também o fogo não somos nós, como a salinidade não somos nós, o fogo é Jesus em nós, é Deus, é a Trindade em nós. O que temos que fazer é ser translúcidos, isto é, fazer com que a nossa luz transpareça para fora. Nós que temos salinidade, porque essa salinidade não é nossa, é de Jesus, é do Pai, é do Espírito Santo, é da filiação divina que nós recebemos, é do Espírito Santo que nós recebemos. Nós temos que usá-la em favor dos nossos irmãos, em favor da igreja. E nós somos fermento. Interessante que não é aquele pozinho que a gente usa para fermentar pão, bolo, ou às vezes aquela massa, né? O fermento em massa, que se usa muito para fazer pão e outras coisas. O fermento, interessante, ele tem corpos vivos. Não é a massa em si, não é o pozinho em si, mas são os corpos vivos que estão ali. Nós temos muito mais do que corpos vivos, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo vivos em nós. Nós temos a vida divina em nós, e é preciso que nós ponhamos isso em ação. Nós não podemos ser homens e mulheres de mão encarquilhada. Nós perguntamos durante a pregação, quem era mais doente? O homem de mão seca ou o de coração endurecido? De qualquer maneira, o Senhor quer curar as duas coisas em nós. Nós já vamos pedir, Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Vai pedindo junto comigo, Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Senhor, faz que o Espírito Santo que está em nós venha à tona. Se realize, Senhor, aquilo que a palavra diz, vós sereis batizados no Espírito Santo. Talvez até mesmo, Senhor, já recebemos essa graça, mas infelizmente nós tínhamos conservado o Espírito Santo como que inativo dentro de nós, como que nós prendemos o Espírito Santo dentro de nós, e acabamos ficando com a mão seca, acabamos ficando, Senhor, até mesmo com o coração endurecido. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Sim, porque meu coração tornou-se endurecido, a minha mão tornou-se entrevada. Senhor, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. É isso que nós precisamos, Senhor. Faz esse milagre, faz essa transformação. Jesus, eu preciso que o Senhor cure o meu coração. Jesus, eu preciso que
que o Senhor cure as minhas mãos. E esse curar as mãos é muito importante, porque, Senhor, não é simplesmente curar a mão, mas é me tornar ativo na igreja e para a igreja, é me tornar ativo pela vida que já está em mim. Jesus, manda o teu Espírito. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.